É interessante que algumas músicas dos ímpios, elas tentam fazer com que eles mesmos calem a consciência de quem não crê em Deus, para que possam, repetindo e repetindo o mesmo refrão, acreditar que as coisas vão bem. Então os ímpios cantam, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. E repete, vai dar tudo certo. Não há base nenhuma, fundamento algum. Não há motivo para achar que o que virá a seguir é melhor do que o que acontece agora. A não ser o pensamento evolucionista, eu diria até, modernista, de que o fato de uma coisa ser nova, ser futura, ela inevitavelmente tende a ser melhor do que o que foi passado. Esse pensamento que faz as pessoas quererem sempre um produto novo, um lançamento, porque dentro da nossa mente, corrompida pelo pecado e por esses ismos todos da nossa época, as pessoas tendem a achar que aquilo que é novo, aquilo que veio depois do que veio antes, ou seja, aquilo que está mais próximo da nossa época, ou que virá ainda, tende inexoravelmente a ser melhor do que já passou. O novo é melhor do que o velho. Pelo quê? Porque vem depois. Então, com este fundamento, eles dizem que vai dar tudo certo. Porque o que vem amanhã será melhor do que hoje. Uns colocam na conta do acaso. O acaso vai te proteger enquanto eu andar distraído. Então, eu estou andando distraído, eu não estou pensando em nada, eu não estou meditando ali nas coisas, mas o acaso está me protegendo. As coisas vão acontecendo e eu estou sendo protegido pelo nada. Toda a estrutura da música é fazendo com que a pessoa repense os seus atos. Eu deveria ter perdido menos tempo, eu deveria ter abraçado mais, eu deveria ter ficado mais com os meus, eu deveria ter investido muito mais. Mas no final das contas, o que vai me proteger é o acaso. Não tem fundamento, percebe? E ainda há uma terceira classe de pessoas que creem que o que virá depois será melhor do que hoje, não com base nas promessas de Deus, mas com base nas promessas que eles inventaram na sua cabeça. De um Deus que é fruto da sua própria imaginação. Então eles vivem completamente distantes de Deus. Eles não têm compromisso nenhum com o Senhor, mas eles continuam crendo que o amanhã será melhor do que hoje. Isso pode ser evidenciado, por exemplo, naqueles vídeos de fim de ano das emissoras de TV, especialmente o mais famoso de todos, o da Globo, né? Que sempre fala que o ano que vem será melhor do que esse ano, com base no absoluto nada. Mas será que há algum fundamento para pensar que amanhã será melhor do que hoje? Há algum fundamento para termos segurança no futuro? Porque o que há de mais incerto na nossa vida é justamente o que ainda nós não vemos. E por isso é desesperador muitas vezes. Desesperador a tal ponto de alguém colocar sua confiança no acaso, num Deus imaginário, ou ainda no fato do que o futuro tende a ser melhor do que o presente. Mas nós não somos assim. Nós, crentes, não pensamos no acaso, não nos guardamos no acaso, não imaginamos que a sequência lógica das coisas tende a melhorar por si só, de uma maneira impessoal, de uma maneira etérea. Não, nós cremos que as coisas estão melhorando, não por conta disso, elas tendem à glória, porque existe uma mente sábia, justa, poderosa, que controla tudo que acontece e todas as coisas que acontecem da forma como acontecem para o seu próprio propósito. É por isso que nós podemos ter esperança no amanhã. Não adianta ter esperança no amanhã simplesmente por conta das tuas ações. Ah, se eu fizer tudo isso bem direitinho, eu vou ter saúde. Você dá uma topada, cai, bate a cabeça no chão e morre. Então não é inevitavelmente os meus atos que vão me gerar saúde, mas é a providência. Não é o meu trabalho, por mais bem feito, por mais justo, por mais
maravilhoso que seja, que vai me fazer uma pessoa inevitavelmente mais próspera. Porque existem muitas pessoas que trabalham justamente, que trabalham de forma adequada e não conseguem prosperar. Nós devemos atribuir isso à mão de Deus, à força de Deus, à providência de Deus. Porque esta é a doutrina que está sendo revelada aqui em Romanos 8, 28 e 29. O Deus providente, que governa todas as coisas, não segundo o meu propósito, mas segundo o propósito dele. Não de acordo com as minhas preferências, mas de acordo com o plano dele, que será inevitavelmente consumado. E esta providência, ela não vai se desenrolando do nada. Ela não acontece simplesmente ao sabor das coisas que acontecem, Deus vai tentando encaixar uma coisa na outra. Não, não é assim que as coisas funcionam. Porque a doutrina da providência, ela se encaixa muito bem se você, em primeiro lugar, conhece a doutrina do decreto. A doutrina do decreto nos ensina que todas as coisas que acontecem, aconteceram e acontecerão, foram escritas e prescritas por Deus desde que antes de todas as coisas fossem feitas. Desde a eternidade, o Senhor decretou tudo o que aconteceria, de uma forma tal que nada escapa do seu decreto. E por que precisa ser assim? Porque alguém precisa estar com a história debaixo do seu braço. Senão, irmãos, nós estaríamos, segundo a música de Titãs, governados pelo acaso, protegidos pelo acaso. Mas não é assim. O Senhor, nosso Deus, governa todas as coisas. E por isso nós podemos nos proteger nessa verdade, nos assegurar nela. A doutrina do decreto diz que Deus escreveu, prescreveu todas as coisas antes que nenhuma delas existisse. E depois vem a segunda doutrina, a doutrina da criação. Porque Deus não poderia executar os seus decretos se as coisas não existissem. Não faria sentido pular para a doutrina da providência sem que primeiro passássemos pela doutrina da criação. Então o Senhor cria todas as coisas. Esta doutrina faz com que parte do decreto de Deus seja consumado na criação. E dentro do decreto de Deus haveria uma outra doutrina chamada da queda. O fato do homem ter pecado não saiu do plano de Deus. Ora, o homem foi nascido de uma forma perfeita, segundo Deus o criou, mas não imutável. Deus o fez, segundo o seu decreto, mutável. E no decreto ele já escreveu o pecado, mas de uma forma tal que ele não é o autor do pecado. Porque a natureza humana tinha liberdade para pecar ou não pecar. Mas Deus prescreveu que ele pecaria, porque senão ele não controlaria a história. Tem que ser assim. Veja, o fato de eu não compreender os detalhes desta história e as aparentes contradições, porque são só aparentes, não quer dizer que não tenha sido assim. A linguagem da nossa confissão de fé é perfeita. Nós não podemos responsabilizar Deus pelo pecado. Porque o homem livremente pecou. Mas isso não fugiu do decreto de Deus. E aí depois da queda vem a doutrina da providência. Em certo sentido, a queda já começa a estar dentro da providência. Mas aí todas as coisas que acontecem dali estão dentro do plano de Deus. A criação estava no plano de Deus. A queda estava no plano de Deus. E a redenção, onde se encontra a providência, estão no plano de Deus. Então dizer que Deus não controla todas as coisas hoje é dizer que Deus não criou da forma como ele havia dito que criaria. Dizer que Deus não prescreveu a queda é também dizer que Deus não pode mais cuidar de todas as coisas. Porque se algo um dia saiu do seu controle, quem me garantirá que não sairá novamente? Então eu creio em tudo isso, eu não creio em nada. Mas Deus decretou, no tempo devido ele criou, ele permitiu a queda,
e ele providencia que todas as coisas cumpram um propósito redentivo na história humana. O grande problema de tudo isso, irmãos, não é intelectualmente reconhecer, mas é com o coração se submeter. Porque agora o apóstolo Paulo está dizendo que os gemidos que ele já tratou até agora, o gemido da criação que aguarda desesperadamente por um Redentor, os gemidos dos filhos de Deus que todos os dias pedem ao Senhor por um Redentor, pela volta do Filho de Deus, e os gemidos do Espírito, dado que nós não sabemos orar, como vimos na semana passada, mas Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, consertando a nossa oração, para que ela chegue perfeita diante do Pai, pelos méritos do Filho. Tudo isso junto, todos esses gemidos, essa dor, faz parte da vida dos crentes. E está dentro da providência de Deus. Isso é difícil de reconhecer. Isso é difícil de se submeter. Porque é mais fácil dizer que foi Satanás. Não, isso que está acontecendo comigo, isso aqui é coisa de Satanás. Isso é o inimigo. Está amarrado. Mas peraí, não é Deus? Não é Deus que controla todas as coisas? Não é o Senhor da história? Então, ainda que Satanás me tente, ainda que Satanás seja usado por Deus, devo entender que em última instância é Deus que fez todas as coisas de acordo com o beneplácito da sua vontade na minha vida. Coisas que eu reputo como sendo boas e sofrimentos terríveis que eu reputo como sendo coisas ruins. É por isso que Paulo começa dizendo: sabemos. Você sabe. Talvez não reconheçamos. Talvez não nos submetamos, mas sabemos. Os crentes sabem que Deus é o Senhor da história. Os crentes ouvem a respeito do seu senhorio, de quantas e quantas vezes Deus governando a história, quando você menos imaginava que aquela história daria naquele desfecho, ali chegou. Só trazendo à memória dos irmãos o que vimos hoje pela manhã, Juízes 19, naquela história terrível do levita e da sua concubina, que finaliza o texto de Juízes 19 esquartejando a sua mulher e lançando pelos 4 cantos de Israel, para que Israel passasse a ponderar no tamanho do seu pecado. Dali surge uma assembleia e a justiça volta para Israel temporariamente. E aí encerra o livro de Juízes com o mesmo refrão: não havia juiz em Israel. E a pergunta do leitor do livro de Juízes é: Deus abandonou a história? Não haverá mais solução para Israel? Aí surge um outro texto que está, em termos cronológicos, concomitante ao livro de Juízes, o livro de Ruth. E naquele livro aparece uma mulher de fora de Israel, que ela é chamada para que dela viesse um filho, e desse filho viria o Redentor. Mas antes de vir o Redentor, viria ainda um rei. O rei de Israel surgiria de uma mulher que no período dos juízes, quando não havia rei em Israel, um período tal onde um homem levita esquartejou sua própria mulher, depois de ler um livro que termina sem nenhuma esperança, você entra no livro de Ruth. E aí é apontado ali a misericórdia do Senhor levantando o rei, para que todos digam: sabemos que todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus. Todas as coisas. Aquela história terrível, com a qual muitos saíram daqui abalados e testemunharam isso ao final do culto. Aquela história terrível contribuiu para a chegada de um rei em Israel.
que seria um tipo de Cristo, que apontaria para o Redentor, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o marido ideal, o que veio não para esquartejar a sua esposa, mas para morrer por ela. Sabemos que todas as coisas contribuem para o nosso bem. Não nos submetemos, é verdade, mas sabemos. Você sabe. Então cuide de se lembrar amanhã, quando as coisas começarem a dar errado, você vai se lembrar, sabe, eu sei que isto que eu estou passando contribui para o meu bem. Por que ele não diz algumas coisas? É verdade que o contexto aqui diz respeito a sofrimento, né? Porque se você voltar, você vai ver não apenas os gemidos, mas a categorização dos gemidos. Verso 22. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como também o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E dessa maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem. Todas as coisas o quê? Os sofrimentos, os gemidos. Evidentemente que as coisas boas também contribuem. Mas para a finalidade que está sendo proposta no verso 29, o sofrimento contribui mais do que a alegria. Todas as coisas contribuem. As tuas vitórias contribuem. As tuas derrotas contribuem. Tudo. Agora aqui é necessário fazer um parêntese. Porque alguém pode pensar, então Deus está dizendo que os meus pecados também contribuem para o bem. Nós devemos fazer uma distinção aqui, irmãos. Não há nada de bom no pecado. Há muita coisa boa no sofrimento, nada no pecado. Então nós não devemos entender que Deus está tratando o pecado como algo bom, a ponto do sofrimento que é produzido por conta do pecado me levar ao propósito de Deus. Porque isso seria uma grande loucura, achar que Deus está tratando o pecado como uma coisa boa. Mas Agostinho, pai da igreja, de maneira ousada, ele diz assim, mas é inevitável que tenhamos que dizer que até os nossos pecados, de uma certa forma, também são usados por Deus para o fim e o propósito que Ele tem conosco. Perceba o cuidado da linguagem delicada e precisa. Não é que Deus pega o pecado e usa como sendo uma coisa boa, mas aquilo que é mal e é reconhecidamente por Deus como mal, segundo o seu governo, Ele usa para o seu propósito. Aquilo que é mal. Quando Israel precisava sair do segundo cativeiro, Deus tinha que usar alguém para libertar Israel. E Deus usou Ciro. E é interessante como o profeta Isaías chama Ciro, diz, Ciro, meu pastor. Mas Ciro era um ímpio. Se você conhecer a história de Ciro, você verá que ele era um homem ímpio. Mas foi usado por Deus como um pastor de Israel. Depois voltou a ser ímpio. Então Ciro não foi reconhecido na Bíblia como um bom homem, mas como um homem que foi usado por Deus para uma boa coisa, segundo o propósito de Deus. Os pecados de Ciro não foram isentados pelo que ele fez, mas ele foi usado para um bom propósito. Todas as coisas nós sabemos que contribuem para o nosso bem. O pior dia que você já passou, o pior sofrimento, a pior angústia, a pior injustiça, a vez em que você se sentiu mais humilhado, aquilo e aquele momento contribuiu
para o teu bem. Pode crer nisso. Mas agora nós precisamos afunilar essa verdade. Para que alguém não ouse achar que isto que o apóstolo Paulo está dizendo para todos. Porque ele não está falando para todos os homens. Ele diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que, em primeiro lugar, amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então não é para todo mundo. Quando ele fala sabemos, ele está se incluindo como crente e falando para os crentes de Roma, mas ele não está universalizando esta verdade. Quando o ímpio fica repetindo vai dar tudo certo na música, não vai dar tudo certo. Na verdade, todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus, isto é verdade, portanto, o contrário também é verdadeiro. Veja só, se todas as coisas contribuem para o meu bem, porque eu amo a Deus e sou chamado segundo o seu propósito, para os ímpios é o exato oposto. Tudo que acontece na vida deles é para o mal deles. Absolutamente tudo. Os que não amam a Deus e não são chamados segundo o seu propósito, têm as suas vidas todas as circunstâncias contrárias a si próprio. Quando eles ganham dinheiro, é para a sua própria condenação. Quando eles fazem filhos, é para o seu próprio mal. Quando eles casam, quando eles vendem, quando eles compram, quando eles doam, tudo é para o malefício deles próprios. Porque todas as coisas só contribuem para o bem dos que amam a Deus. E quem são os que amam a Deus? A expressão amar, segundo a Escritura, não é meramente um sentimento. Para que você saiba se pode ser incluído ou não nesse grupo que o apóstolo Paulo cita aqui, você precisa saber se você ama a Deus. A Bíblia diz que amar a Deus é obedecer à sua lei. É ter prazer na obediência. É se submeter. Então, se você ama a lei de Deus e você rejeita aquilo que é contrário à lei de Deus, então você ama a Deus. O texto não está dizendo aqueles que são perfeitamente obedientes. Não. Mas os que amam a Deus. Os que têm prazer em buscar fazer a vontade dele. Em segundo lugar, ele diz ainda, esses que amam a Deus, eles são chamados segundo o seu propósito. Aqui, o chamado é um chamado eficaz. Não é os que ouviram a pregação, os que ouviram e creram. Os que ouviram e creram são os que amam. E eles só amam porque foram amados primeiro. O Senhor, segundo o seu propósito, um dia os elegeu para estar num lugar, para ouvir a pregação, e tendo ouvido, crido. E tendo crido, eles foram salvos, que é o que diz o restante do texto de Romanos capítulo 8, veja, verso 30. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Os que foram chamados segundo o seu propósito, não pararam por aí. Foram chamados, porque foram escolhidos, eles creram, foram santificados, justificados e glorificados. A obra foi completa. Então, a estes, e somente a estes, pertence essa verdade, que todas as coisas contribuem para o seu bem. Agora, a grande questão é saber o que é bem. O que é o bem aqui? Ele diz, acompanhe comigo, verso 29. Porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Então, todas as coisas contribuem para o bem. Então, perceba que tudo converge, tudo concorre
tudo está ordenado para um fim. Dá para perceber isso, né? Todas as coisas, elas estão convergindo, concorrendo para um fim. É como se fosse um funil de muitas coisas na vida dos que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito, convergindo para um único fim. E aí ele explica qual é esse fim. O fim é a salvação. Então todas as coisas não concorrem para a tua prosperidade necessariamente. Todas as coisas não concorrem para o teu casamento necessariamente. Todas as coisas não concorrem para que você tenha o que você quer ter. Porque é assim que esse texto muitas vezes é usado e mal utilizado. É para que questões particulares minhas sejam satisfeitas. E não é isto que o texto diz. Ele está dizendo que os meus sofrimentos, os meus sacrifícios, as vezes em que eu sou provado por Deus, tudo isto está sendo unido ao longo da história para que o Senhor me salve. Este é o motivo do meu sofrimento. Se alguém tiver dúvida, a melhor das ilustrações a respeito desse ponto diz respeito à história de José. Lembre-se, José, quando ele estava lá, largado, né, na casa do seu pai, por conta de 2 sonhos que ele teve, mal interpretado, mal visto pelos seus irmãos, foi levado ao campo, foi quase sacrificado pelos seus irmãos, que se arrependeram e acabaram lançando ele num buraco e depois o vendendo. Dali ele foi parar na casa de Potifar. Na casa de Potifar trabalhou e foi próspero. Parecia que as coisas estavam começando a se organizar. Talvez José tivesse dito, veja, Deus fez tudo isso para o meu bem. E o bem agora está aqui com Potifar, um grande amigo meu, trabalhando e sendo próspero. Então a mulher de Potifar se levanta e quer adulterar com ele. E ele diz, eu não vou fazer isso com meu senhor. E ele sai correndo. A mulher vai e monta uma história inverídica, acusa José, e José vai parar onde? Na prisão. José fica pensando, dia desse eu estava na casa do meu pai, só por conta daqueles 2 sonhos eu vim parar aqui. Mas ele não reclama, ele começa a trabalhar. E José passa a ter ali a confiança das pessoas na prisão. Ele começa a gerir a prisão. E a Bíblia diz que ele era próspero preso. Porque José, de certa forma, sabia que aquilo fazia parte do plano de Deus. Quem sabe, ele pensou, o plano de Deus tenha sido me deixar aqui na prisão. Mas veja o quanto eu já consegui na prisão. Que tipo de vida eu já estou tendo aqui na prisão. Até que ele interpreta o sonho do padeiro e do copeiro e diz a um deles, quando você voltar lá para a casa do rei, lembre-se de mim. Aquele homem não lembra, mas muito tempo depois, quando o faraó está ali atormentado com os sonhos que teve, a respeito de espigas e vacas que ele não entendia. Aquele homem que dividiu a prisão com José, disse, eu me lembro de um judeu que eu conheci na prisão, e aquele homem tem condição, ele tem poder para interpretar sonhos. Quando José chega na casa do rei, o rei diz exatamente isso, você tem poder para interpretar sonhos? Ele diz, não, eu não tenho poder. Mas o meu Deus, a quem eu sirvo, se Ele quiser, Ele vai me fazer interpretar os sonhos. Ele interpreta os sonhos. Ele é feito governador. Ele agora podia estar pensando, agora se cumpriu a vontade de Deus na minha vida, eu sou governador. 7 anos de fartura se passam. E aí vem 7 anos de escassez. Quando todo o mundo vai buscar aos pés de José comida, vem também os seus irmãos, que o venderam e quase o mataram. José, de certa forma, camuflado ali pelas vestes do Egito, ele chora e vê a cena, até que ele se revela aos seus irmãos. Os irmãos têm um choque tão grande, eles ficam tão atormentados com aquela situação, que eles começam a dizer que não faça isso conosco.
Nós pecamos contra você. Mas lembra-te do teu pai, lembra-te que nós somos tua família. Ele diz, não, tenha calma. Não precisam ficar assim. Eu reconheço a providência de Deus na minha vida. E aí veja as palavras de José. Não foram vocês que me venderam. Foi Deus que me enviou à frente de vocês para que eu possa salvá-los. É só quem tem pleno conhecimento da mão de Deus é que pode dizer isso. Na verdade, não foram vocês que fizeram mal a mim. Antes disso, foi a mão de Deus, a providência de Deus que me trouxe à frente para salvar a minha família. Mas alguém pode pensar assim, então José deixou para lá o que eles fizeram? Amenizou, passou pano? Ele, não. Aí ele lembra. Vocês intentaram o mal contra mim. A intenção de vocês era má. Mas Deus intentou o bem. Aqui vale ser feita uma ressalva a respeito de algumas versões. Não é que Deus transformou o mal em bem, não. O mal é mal. As palavras dele são: vocês intentaram o mal. Deus intentou, ou seja, a intenção e as atitudes de vocês foram más, mas a intenção e as atitudes de Deus foram boas. Ele tomou o mal do homem e, segundo o decreto dele, segundo a execução do decreto dele na providência, ele fez com que aquilo fosse uma coisa boa para José e para a própria família de José. Porque José apontaria para Cristo. Um outro grande exemplo para que os irmãos possam clarear na mente esses conceitos é quando, lá em Atos capítulo 2, no final do sermão de Pedro, já depois de argumentar tudo o que havia acontecido em Israel, aplicando a descida do Espírito Santo em Pentecostes, ele diz, foi o poder e a presciência de Deus que fizeram Cristo vir para a terra, mas vocês são os culpados da morte dele. Foi o poder de Deus, foi o plano de Deus que fez com que Cristo descesse à terra, mas o culpado da morte são vocês. A ponto dos interlocutores de João ficarem tão atônitos que disseram, Pedro, o que nós devemos fazer para sermos salvos? E ele disse, arrependei-vos, crede no Evangelho, sejam batizados e serão salvos. Percebe? Todas as coisas cooperam para o teu bem. Que bem é esse? Tua salvação. Os teus sofrimentos podem não cooperar para que você fique mais rico. Os teus sofrimentos podem ou não cooperar para que você fique mais saudável, mais alegre, tenha mais amigos, se case e tenha filhos. Pode ser que não. Não há garantia nenhuma nesta vida que o nosso sofrimento nos fará encontrar aquilo lá na frente que nós tanto desejávamos. Mas uma coisa é certa. Os que foram chamados segundo o propósito de Deus e amam a Deus, podem ter a certeza que todas as circunstâncias e providências de Deus cooperam para um fim, a tua salvação. E nesta salvação, ele explica o que nós estamos nos tornando. Verso 29. Porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Porque o que dantes conheceu. Aqui, obviamente, ele está falando de Deus Pai. Mas não é que Deus Pai nos conheceu anteriormente. Não é isso. Não é um tipo de pensamento aqui a respeito de outras vidas. Não. O conhecimento aqui é um conhecimento íntimo. Assim como nós reconhecemos, né, por exemplo, José não havia conhecido ainda Maria. Mateus capítulo 1, verso 25. Os homens lá de Juízes 19 disseram que queriam conhecer o levita. É o conhecimento íntimo. Um íntimo.
profundo. Isso quando diz respeito aos homens. Quando diz respeito a Deus, conhecer é mais do que isso. É conhecer eletivamente. Amar e conhecer. 2 verbos que ele usa aqui. A Bíblia diz, Deus não conheceu a outro povo senão a Israel. Isso quer dizer o quê? Deus escolheu Israel. O Senhor dirá no último dia aos que estão à sua esquerda, nunca vos conheci. Deus não sabia, Jesus não sabia quem eram aqueles homens, claro que ele sabia. Ele não tinha intimidade, porque ele não os elegeu. Então, os que são amados de Deus e amam a Deus, é porque antes foram amados por Deus, conhecidos por Deus, eleitos de Deus. Então, estes que foram antes de todas as coisas existirem, eleitos de Deus, veja o verso 29, também os predestinou. A eleição que aconteceu antes de qualquer coisa existir, imediatamente, quando Deus Pai elegeu, ele já escreveu todo o destino. Predestinar é destinar antecipadamente. Todo o teu destino está descrito, prescrito por Deus Pai desde a eternidade. Os que antes conheceu também predestinou. Para quê? Para serem conformes. Tendo a forma, tomando a forma, parecidos com o seu filho. Para serem conformes à imagem de seu filho. Então agora o quadro se fecha completamente. Os sofrimentos do presente. Nós sabemos, todos os sofrimentos contribuem para o meu bem. Qual é o meu bem? Minha salvação. Mas eles contribuem para o bem de todas as pessoas? Não. Só dos que amam a Deus. Quem pode amar a Deus? Quem por ele foi chamado segundo o seu propósito. Mas qual é o propósito de Deus? Me conformar a Cristo. Então não é simplesmente me salvar. É me salvar com um objetivo. Que eu, que fui predestinado por ele, me torne a semelhança do seu filho. Só um louco ou um mal intencionado vão falar a respeito da doutrina da eleição, da predestinação, para dizer que nós estamos defendendo uma vida libertina, porque não faz nenhum sentido à luz da palavra de Deus. O que o texto está dizendo é que os que foram predestinados, que foram eleitos, que foram separados, vão sofrer. E diante do sofrimento não devem reclamar. Sabe por quê? Porque eles estão sendo moldados à semelhança do Filho. É como se Deus pegasse uma pedra bruta e começasse a talhar. Sabe o que Deus está fazendo contigo? Ele está te talhando. Ele está te moldando. E quando ele terminar a obra, a imagem é o Filho dele. Quando ele terminar todos os teus sofrimentos, a imagem é do Filho dele. Por isso ele diz, porque os sofrimentos de agora não se comparam com a glória que há de vir. Para os crentes, para os ímpios. Porque os teus sofrimentos de agora não comparam com a desgraça da tua vida eterna. Não se comparam. E por fim ele diz, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Ainda há um ensejo aqui para a evangelização. Eu sei, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem, porque nós somos chamados segundo o propósito de Deus, e nós amamos a Deus, porque buscamos fazer a vontade dele, mesmo pecando. Nós agora temos a certeza que ele está
nos conformando à imagem de Cristo. Mas muitos ainda não sabem. E foram eleitos também por Deus. Então, a doutrina da eleição é a doutrina que mais motiva a obra missionária. Porque quem não crê na eleição sai fazendo evangelização como os ímpios vivem a sua própria vida. Vai dar tudo certo. O acaso vai nos proteger. Quem sabe eu bato em alguém aí e alguém acabe crendo. Por isso que se multiplicam os números e as formas de evangelização, as mais esdrúxulas e absurdas. Por quê? Porque não reconhecem a doutrina da eleição. Nós não precisamos, irmãos, inventar a roda, fazer encontro disso e daquilo, estratégia disso e daquilo para que alguém se converta. Nada. Nós só precisamos fazer uma coisa: testemunhar do Evangelho. Um dia o apóstolo Paulo estava realmente abatido, sem querer pregar em Corinto. O Senhor disse: vai, prega, porque eu tenho muita gente nessa cidade. Como é que Deus poderia dizer isso? Não fosse a doutrina da eleição. E Paulo foi, pregou e muita gente se converteu. Então a doutrina da eleição não é só para que eu me conforte nos meus sofrimentos, sabendo que todas as coisas contribuem para o meu bem, mas que eu possa anunciar isso para outras pessoas. E também muitas, sendo eleitas, também serão abençoadas por essa palavra e terão uma nova vida a partir dali. Por fim, irmãos, nós não somos chamados para ficar repetindo verso de música, dizendo vai dar tudo certo. Não somos. Não somos chamados a crer que o amanhã inevitavelmente será melhor do que hoje, com base no nada. Também não somos. Somos chamados para crer que o Deus da providência preparou um amanhã melhor do que hoje. Por quê? Porque Ele já revelou na palavra que o fim é a salvação. E a salvação conforme Cristo. Não ore pedindo: Senhor, faça que essa semana dê tudo certo. Simplesmente. Não é ilícito orar pedindo que Deus faça as coisas dar certo. Mas não peça só por isso. Diga: Senhor, me conforma à imagem do teu filho. Se para isso for preciso sofrer, se para isso for preciso dar errado, eu vou saber que dando errado, dá certo. Eu vou saber que se eu estiver fazendo o certo e der errado, ainda está certo. Fazer o certo e dar errado não é o problema. O problema é fazer errado e dar certo. Aí é teu problema. Porque a demonstração é que o teu fim pode não ser a salvação. Mas quando a gente faz o certo e dá errado, porque muito provavelmente o Senhor está nos moldando, nos conformando à imagem do Filho dele. E não há nada melhor para um crente do que saber: os sofrimentos do presente não se comparam à glória do que está por vir. Hoje nós sofremos, amanhã teremos a face de Cristo. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nos perdoa quando muitas vezes, Senhor Deus, colocamos acima desta gloriosa obra do Senhor, que na providência promove santidade, colocamos acima disso os nossos confortos, as nossas preferências, os nossos desejos, Senhor Deus. Nos faz estar prontos esta semana para muito mais do que querer conforto e conveniência, queremos a Tua vontade. E ainda que tudo dê errado,
estejamos prontos para dizer: Senhor, contigo tudo vai bem, tudo dará certo. Porque no final, e é isso que importa, estaremos com a face de Cristo diante de nós. E aí, Senhor, o teu propósito foi realizado. Realiza-o em nós, por nós e sobre nós. Amém.